Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Igreja Evangélica Luterana de Interlagos e nós queremos compartilhar com vocês nesta quinta-feira mais uma edição da série Questões Apologéticas. Hoje, Questões Apologéticas número 4, com o tema Uma perspectiva cristã sobre a sexualidade. Volta e meia, nós acabamos sendo questionados acerca de temáticas da sexualidade. Todo cristão vai receber perguntas de outros cristãos, de outras denominações, ou mesmo de não cristãos. E todos querem saber qual é o posicionamento que nós temos acerca deste tema, que volta e meia nós temos como um tema polêmico, né? E por isso julguei pertinente que abordássemos esse assunto. Espero que você esteja bem, espero que você possa aproveitar este tempo de estudo e de reflexão. Venha conosco, vamos refletir juntos sobre este tema tão relevante para a nossa vida. Introduzindo o assunto, sexualidade, uma perspectiva cristã. Antes de mais nada, precisamos compreender que este é um assunto tabu. Jamais vai ser um assunto tranquilo de lidarmos. Muitas vezes, adolescentes, jovens vão ter inúmeros questionamentos acerca da perspectiva cristã sobre a sexualidade. Mas adultos também terão, não cristãos também terão. E acaba sendo um assunto tabu porque nós não falamos muito sobre esse assunto. Em nossos cultos, muitas vezes evitamos esse assunto. E as leituras bíblicas, de modo geral, elas não vão tocar tanto nesse assunto nos cultos. E em estudos bíblicos, aí sim podemos nos aprofundar um pouco mais acerca dessa temática. Por outro lado, muitas vezes, se não estamos em um ambiente que é propício, nós costumamos evitar esse tipo de assunto. Por isso que eu julgo muito importante que tenhamos essa abordagem. Até porque, por não falarmos, por termos problemas, ruídos de comunicação nessa temática sobre a sexualidade humana, nós acabamos também incorrendo em muitos equívocos, né? Há muitos mitos, há muitas coisas que as pessoas julgam serem verdade, que na verdade não são. Por isso, vamos juntos, nesta abordagem, tentar extrair o máximo e perceber que nem tudo vai estar em névoas e nós teremos muita clareza no tocante a muitas partes desta nossa reflexão. Primeira questão, eu trarei para vocês 10 questões acerca da perspectiva cristã sobre a sexualidade. Primeira questão: teria sido o sexo o primeiro pecado, o pecado original? Talvez você que tem um conhecimento maior da Bíblia, da doutrina cristã, diante desta pergunta se escandalize e pense: nossa, mas como que alguém pode pensar assim? É evidente que não foi. Mas se nós observarmos ao longo da história, muitas pessoas pensaram deste modo. Segundo a historiadora Elaine Pagels, a afirmação de que o pecado de Adão e Eva foi ter relações sexuais era comum entre os cristãos, entre os instrutores cristãos do século II, tais como Tassiano, o sírio, que ensinava que o fruto da árvore do conhecimento transmitia conhecimento carnal. E aí talvez você pense: mas isso está muito distante de nós, eu nem sei quem é esse tal de Tassiano. Pois muito bem, para Agostinho, o pecado teve sua origem no desejo sexual de Adão.
E não precisamos falar muito a respeito de quem foi Santo Agostinho, simplesmente um dos maiores teólogos de todos os tempos. E até mesmo ele tinha essa convicção de que o pecado teve sua origem no desejo sexual de Adão. Na revista Psychology Today, o pecado de Adão foi o conhecimento carnal. Vejam só. Contudo, as Sagradas Escrituras vão indicar que o pecado original não foi o relacionamento sexual, não foi o desejo, não foi a concupiscência, como alguns poderiam abordar, apesar da concupiscência ser um problema da natureza humana. Foi, pelo contrário, a desobediência. Por quê? Lá em Gênesis 3, nós vemos que Deus determinou que Adão e Eva poderiam usufruir de tudo que tinha no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento. Pois no dia em que eles comessem desse fruto, certamente morreriam. E aí nós percebemos, portanto, que Satanás, travestido de cobra, ele vai tentar Eva, que depois vai tentar Adão, no sentido deles serem como Deus, deles terem conhecimento. Então foi essa sedução, a vontade de ser como Deus, a desobediência, que foi o primeiro pecado, o pecado original, que acabou contaminando todo mundo e todos os descendentes de Adão e Eva. Então é claro, se alguém é descendente de Adão e Eva, e nós cremos que todos são, só pode ser descendente por meio da relação sexual. Então alguém poderia pensar, então todos herdaram esse pecado por meio do contato sexual. Mas na verdade, o grande problema não foi esse, O pecado original foi a desobediência, o desejo de ser igual a Deus. Segunda questão. Sexo é pecado? Pense bem. Quantas vezes algumas pessoas não pensam deste modo? Sexo é pecado. Será que nós podemos afirmar isso? Será que nós podemos dizer o contrário? Se nós podemos afirmar que sexo é pecado, por que podemos afirmar isso? Se nós podemos afirmar o contrário, quais são os nossos argumentos? Vejamos. Na realidade, o sexo, ele faz parte da criação de Deus. E vejam vocês, o sexo faz parte da criação de Deus e faz parte do mundo antes da queda em pecado. Pois ainda antes da queda em pecado, nós vemos que Deus criou o sexo, lá em Gênesis 2. E eu trago para vocês aqui na íntegra os versículos 18 e 23 a 25. Que dizem o seguinte: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Percebam nestes últimos 2 versículos como nós temos elementos aqui que apontam exatamente para essa convicção que nós podemos ter. O sexo em si não é pecado. Pelo contrário, ele foi criado por Deus para que homem e mulher se tornassem um só. Homem e mulher se tornassem um só. E eles estavam no jardim antes da queda nus. E eles não sentiam vergonha por isso, porque eles não tinham um pensamento pecaminoso. E mesmo tendo contato íntimo, eles não tinham pecado. Vejam só. Interessante, Agora, nós vamos para um assunto um pouco diferente. Vamos sair um pouco dessa questão de pecado. E vamos tentar trazer
né, de uma forma bem simplificada, bem resumida, qual é a perspectiva que o mundo tem sobre o sexo, qual é a perspectiva que as várias religiões têm sobre o sexo e depois qual é a perspectiva cristã que estará amparada pela Bíblia. Muito bem, qual é a perspectiva que o mundo tem sobre o sexo? Eu trago para vocês 6 afirmações. São as únicas afirmações? É a única perspectiva que o mundo tem sobre o sexo? Não, tem outras também. Existe, na verdade, uma grande gama de pensamentos, de posicionamentos, de convicções. Mas eu trago para vocês aqui um resumo do resumo. Digamos assim, o suprassumo do que o mundo espera e do que o mundo defende em relação ao relacionamento sexual humano. Primeiro, sexo tem o intuito de recreação e entretenimento. Então eu não quero fazer nenhum juízo de valor, eu só quero trazer qual que é a visão predominante do mundo sobre sexo. E é certo que nós temos isso muito claro, né? Porque até mesmo a forma das pessoas pararem para pensar, para conversar, a forma que as pessoas têm encarado a sexualidade humana é nesse sentido, sim, uma forma de recreação, uma forma de entretenimento. 2. Sexo pode ser feito com qualquer pessoa, de qualquer sexo, desde que haja consentimento e a pessoa seja maior de idade. Então, se alguém é maior de idade, né, isso diante da lei, né, claro, e é evidente que muitos menores farão sexo e eles não estarão se importando com isso aqui que está afirmado. Mas eu digo assim que a visão predominante do mundo é: se alguém é maior, pode fazer o que bem quiser do seu corpo e do corpo do outro, desde que haja consentimento. E aí não importa se é homem com homem, mulher com mulher, não importa se alguém tem 18, outra pessoa tem 60, não importa qual tipo de relação vai existir ali, o que importa é que eles possam satisfazer os seus desejos. 3. Sexo pode ser acessado por diversos canais. Se antes, né, alguém que queria ter uma imagem sexual diante de si precisava gastar dinheiro em uma banca de jornal, comprando uma revista adulta, hoje está muito mais disseminada, né, essa possibilidade na internet. Então, por meio de um smartphone, por meio de um notebook, por meio de um computador de mesa, por meio de filmes, por meio de séries, por meio de tantas coisas, teatro, né? A cultura está muito impregnada a relação, né, sexual. E aí nós percebemos que é possível que alguém acesse o sexo por diversos canais. 4. Sexo pode ser comprado ou utilizado como moeda de troca. Sim. Muitas pessoas acabam se servindo de profissionais do sexo para poderem satisfazer a sua vontade. E aí não existe aquela necessidade de ter uma família, de ter uma esposa, de ter um marido, porque basta simplesmente satisfazer os desejos carnais. E algumas pessoas vão se utilizar até mesmo do sexo para sobreviverem, para ter uma boa vida, para terem também uma forma de ascensão social. 5. Sexo dá muito dinheiro e lucro. Não é apenas a prostituição que traz isso, né? Os filmes adultos e muitas outras formas também são utilizadas para obtenção de dinheiro. Até porque em nosso mundo, né, o capitalismo predomina e tudo é trocado por dinheiro, não apenas a relação sexual. 6. Em uma relação sexual, não precisa ter limitação de número de pessoas, desde que haja consentimento. Então, assim como eu tinha dito que não importa qual é a idade, desde que seja maior, não importa qual é o sexo, não importa qual é a forma, também não importa o número de participantes, né? Mas isso é regra no mundo? Não, não é.
Não é. Mas mesmo as pessoas que não participam de orgias, não participam de troca de casais, elas vão ter uma visão no seguinte sentido: se as pessoas querem e desejam, elas podem fazer e o problema é só delas. A vida é delas. Na justiça, né, no direito, não existe crime aqui, não existe nada de errado. Se as pessoas convencionaram ter um contato desses diferenciado, elas terão e não acontecerá nada com elas. Se você parar para pensar um pouco num passado não tão distante, isso não era possível. Isso seria crime, isso seria, né, um problema não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também para a sociedade. Hoje não é mais um problema para a sociedade, que simplesmente permitiu que as pessoas possam ter o comportamento sexual que desejarem, desde que haja consentimento do outro, desde que essas pessoas sejam maiores, e aí elas estarão livres para fazerem o que bem entenderem. Então, qual é a característica que se torna muito nítida em todas essas 6 afirmações acerca da visão do mundo sobre a sexualidade humana? A tentativa ou a busca pela liberdade. Todos desejam liberdade. Meu corpo, as minhas regras. Eu faço o que eu bem entender. Eu não preciso ter ou prestar alguma espécie de esclarecimento, nem para a sociedade, nem para pais, nem para cônjuge. Meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser e se alguém consentir com isso, eu faço do corpo do outro também o que eu bem entender. Essa é a visão que predomina no mundo, a liberdade, o que para outras pessoas poderá ser também considerado como a libertinagem. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero apresentar a visão do mundo. Agora vamos ver uma outra visão. O que as outras religiões, as religiões não cristãs, preceituam sobre o sexo e as diversas religiões. Para o budismo, o simples fato de um homem olhar para uma mulher, mesmo que em imagens, já é considerado ato sexual. E a gente percebe, né? O budismo ele tem uma pegada de monges, né? De uma purificação do corpo. Então você percebe que para o budismo, sexo em si, independentemente de com quem ocorra, será pecado. 2. No judaísmo ortodoxo, homens e mulheres não podem ficar juntos, a não ser que tenham alguma relação familiar. Há até separação nos ônibus, ou seja, há ônibus para homens, há ônibus para mulheres. E quando não há um ônibus para cada gênero, e eles compartilharem um ônibus, normalmente lá as mulheres terão que ficar no fundo do ônibus e os homens utilizarão o restante do ônibus. Então percebam que há um sectarismo aí, não de ideias, não de convicções religiosas, mas um sectarismo de gênero. O homem não pode conviver com a mulher não pode conviver com o homem, pois eles são diferentes, pois poderá haver atritos, pois poderá haver conjunção carnal com pessoas que não têm intimidade, que não poderão ter assim. Então, mais uma vez, é uma visão bem radical acerca do sexo. E aqui eu estou falando nem do contato sexual em si, mas da convivência de pessoas de diferentes gêneros. 3. Para hinduístas do Nepal, é proibido trocar carícias e beijos em público. Então, às vezes a gente tem uma visão um pouco diferenciada dessas religiões orientais, né? Pensando que elas são mais permissivas, mas na realidade não é bem assim que a banda toca, né? No islamismo, aí já é uma visão já mais conhecida de todos nós, a mulher precisa estar coberta ou pelo hijab, né, que é o véu, ou em condições mais extremas, como lá no Afeganistão, com o Talibã, pela burca. E aí nós percebemos que no islamismo
a visão a respeito da mulher, parece assim, né? O budismo, o sexo é pecado. No judaísmo, homem e mulher estarem juntos é pecado. Para os hinduístas do Nepal, não pode haver carícias em público. O que eu até confesso para vocês que eu prefiro que seja assim também, né? Mas enfim, nós já temos um outro costume no Brasil mais permissivo, né? Mas eu penso que o contato sexual deveria ser algo íntimo entre um casal, né? E o contato sexual, que ele não começa com carícias, começa com beijos, né? Mas não, eu não quero colocar aqui a minha opinião, mas não deixa de ser interessante. Agora, para o islamismo, não é o sexo que é pecado, não é homem e mulher convivendo que é pecado, é mulher, ser mulher é pecado. Ser mulher vai ser muito complicado, porque ela vai fazer com que o homem peque. Por isso, o seu corpo não pode estar exposto de forma alguma. E aí nós temos muitas dificuldades, né, em relação aos direitos das mulheres nos países que seguem a lei da Sharia. E a lei da Sharia, ela segue o Alcorão. Então percebam, né, enquanto que no mundo o que prevalece a visão do mundo sobre o sexo é o sexo como entretenimento, é a liberdade total ou a libertinagem, se alguém preferir assim. Para a maioria das religiões, claro, nós só falamos de 4 aqui, poderíamos falar de outras, mas para a maioria das religiões, o sexo é algo que nos torna impuros. Até porque existe uma visão mais espiritualista das religiões, ou seja, o que é corporal é impuro. E o sexo é o ápice do contato corporal de uma pessoa com outra pessoa. Mas e para a fé cristã? Será que nós estamos aqui? Nós estamos restritos ao que essas outras denominações religiosas pensam sobre o relacionamento sexual? Ou nós podemos ter uma visão diferenciada? Ou será que nós podemos ter uma visão mais próxima do mundo? Vejamos o que a Bíblia diz sobre o sexo. Em Êxodo 20, versículo 14, nós temos uma lei, uma vontade de Deus para que algo não ocorra. E Deus vai dizer assim, lá no 6º mandamento: não adulterarás. Não adulterarás. Então, Deus falou que sexo é pecado? Não. Deus falou que o adultério é pecado. E o que é adultério? Ter relação sexual fora do casamento. Em Hebreus 13, versículo 4, nós vamos ler o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ou seja, o que Hebreus está trazendo aqui? Que diante de Deus, o que é importante, o que tem honra, é o matrimônio. Tudo aquilo que é realizado fora do matrimônio, no que se refere à relação sexual, é impureza e é adultério. Provérbios 5, versículos 18 e 19 vai dizer o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriague-te sempre com as suas carícias. Opa! Temos um texto tanto quanto mais adulto aqui na Bíblia? Sim. Por quê? Porque o sexo não é pecado. Porque o sexo é uma criação pura de Deus, bonita de Deus, que Ele nos dá como um grande presente para que nós possamos usá-lo na constância do casamento. Na constância do casamento, tudo isso é válido, tudo isso é bem-vindo, tudo isso é lindo. Fora do casamento, aí que nós acabamos tendo problemas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 4, diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Opa, aqui as feministas já ficariam escandalizadas, né? Como assim a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, o marido?
Mas aí vai ter uma complementação, né? E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aqui, né, para aqueles que creem na Bíblia e procuram seguir a Bíblia, cai por terra a frase: meu corpo, minhas regras. Porque o meu corpo não é meu, é de Deus, né? E, num segundo momento, é da minha esposa. Assim como o corpo da minha esposa não é dela, mas é meu. É interessante. É algo que nem sempre nós refletimos a respeito. Que mais? Lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, nós lemos o seguinte: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, nós estamos observando aqui que a admoestação de Deus é para fugirmos da impureza, da imoralidade. O que é imoralidade? Relação sexual fora do casamento. Mateus 5, versículo 28 vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus aqui falando no Sermão do Monte que adultério não é somente algo que nós podemos cometer por ações, mas também por pensamentos. Se nós observarmos alguém e desejar essa pessoa. E aí nós percebemos que, enquanto que para o mundo tudo é válido e para a maioria das religiões nada é válido, ou simplesmente o sexo é pecado sempre, para a fé cristã, para aqueles que seguem a Bíblia, sexo é uma coisa bonita que Deus criou. É um presente de Deus para nós utilizarmos na constância do casamento. Fora do casamento será imoralidade, adultério e pecado. O que a Bíblia diz sobre abstinência e celibato? Essa é uma outra questão polêmica. Porque nós sabemos que existem denominações religiosas que tendem para esse lado. E até mesmo seus sacerdotes, eles vão ser celibatários. Será que a Bíblia dá aval para este entendimento doutrinário ou não? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais do relacionamento sexual, do casamento? Não, da prostituição. Colossenses 3:5 fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Portanto, está falando que sexo é pecado? Não. Está falando que prostituição e impureza são problemas sérios que o ser humano deve evitar. Romanos 13, versículo 13 diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Portanto, aqui, um negócio lá chamado troca de casais, swing, como alguns preferem, ou orgias, isso tudo diante de Deus, diante da palavra, não se mantém. Não há como. 1 Coríntios 7, versículos 1 e 2 diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Portanto, está dizendo que não devemos ter relações sexuais? Não. Está dizendo que nós devemos ter relações sexuais apenas com uma pessoa. A esposa com seu marido, o marido com a sua esposa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 4, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto,
hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Portanto, para aqueles que pensam que os sacerdotes, os bispos, os líderes religiosos devem ser celibatários, diante desse texto tudo isso cai por terra. Porque Paulo é muito claro, a Bíblia é muito clara em dizer que quem é líder religioso, quem é sacerdote, deve ser esposo de uma só mulher. A Bíblia, portanto, não fala em abstinência sexual, mas em fugir da imoralidade sexual, que é o sexo fora do casamento. A Bíblia não fala em celibato, mas aconselha os sacerdotes a serem maridos de uma só mulher. Nós sabemos que o celibato veio muito depois na história da igreja romana, e não tem uma base bíblica, mas tem uma base na tradição romana. Questão 7. A Bíblia se posiciona contra o abuso sexual, que é um problema muito sério e que a nossa sociedade tem procurado enfrentar, mas com muitas dificuldades. Será que a Bíblia tem algum posicionamento contra isso? Deuteronômio 22, versículos 25 a 27 vai dizer o seguinte: porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá, só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. É claro que nós estamos aqui diante de um contexto antigo, do Antigo Testamento, mas nós podemos tirar por princípio que para Deus o estupro é uma abominação. O abuso sexual não deve jamais ser consentido pela sociedade, deve ser duramente combatido com leis rígidas. E se alguém não é favorável à pena de morte, mas que tenha penas rígidas para esta pessoa que incorreu neste erro. Significa que ela não tem perdão? Não. Todos os pecados têm essa possibilidade do perdão, mas ela precisa sofrer as consequências do seu erro. Levítico 18, versículo 6 diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Esse texto aqui diz muito, porque nós sabemos que grande parte dos abusos sexuais são cometidos dentro da própria casa, por familiares, por pessoas próximas. E aí esse texto tão antigo também no Antigo Testamento, vai nos dizer que nenhum homem poderia fazer isso com uma familiar, uma parenta da sua carne. Estamos quase chegando ao final, mais 3 questões. 8. O uso de métodos contraceptivos são contrários a Deus? Para algumas pessoas, para algumas denominações, isso será algo contrário a Deus, ou seja, o uso de preservativo, o uso de pílula concepcional, de DIU, de tabelinha, enfim, seja o método contraceptivo que for, vai ser pecado, vai ser errado. Será que nós podemos concordar com isso? A posição oficial da Igreja Católica é a seguinte: os contraceptivos são abolidos, pois são um alargador para o uso do sexo livre, para a contribuição do aborto e a desvirtuação do casamento. Uma gravidez não deve ser indesejada, mas sim vista como uma bênção divina, pois somente Deus tem o poder sobre a vida. A posição luterana será diferente. Nós iremos concordar com o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, que diz: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Poderíamos citar outros textos que vão também concordar nesse sentido, de que a relação sexual é um presente de Deus. Deus sabia o que Ele estava criando quando Ele criou o desejo em nós. E é algo bonito,
quando nós satisfazemos esse desejo com a nossa esposa, as esposas com seus maridos, né? E quando isso não é feito desse modo, muitas vezes o ser humano vai ter muita dificuldade, porque como conviver com o desejo, né? E não poder saciar esse desejo. Ou então ele vai se casar e aí vai gerar vários e vários descendentes e não vai ter condições de cuidar bem desses descendentes. Por isso que essa visão romana acerca do uso de contraceptivos é uma visão muito complicada, até mesmo para a prática, né? Para a nossa natureza, para a nossa vida. Porque o desejo que Deus colocou em nosso coração não é mal, desde que a gente possa fazer bom uso dele. É por isso que tem textos tão belos. Se nós abrirmos o livro de Cântico dos Cânticos, né, cantares para outras pessoas, vocês verão que há poemas tão belos falando sobre a relação entre homem e mulher. Claro que aquilo é uma poesia, claro que algumas pessoas vão estar colocando que são representações, a mulher seria a igreja, o homem seria Cristo e tal. Eu sei, tem essa visão espiritualizada que é uma visão possível e pertinente. Mas por outro lado, por que Deus colocaria esse contato tão próximo, tão íntimo entre seres tão importantes, especialmente Jesus, né? Claro, mais importante do que a sua igreja, mas a igreja não deixa de ser importante, de uma forma sexual, né? Logo na Bíblia. Porque para Deus, sexo não é impuro. Sexo é algo bonito. 9. A Bíblia defende a poligamia, ou seja, o casamento de um homem com 2, 3 mulheres, o casamento de uma mulher com 2, 3 homens, né? Hoje a gente está ouvindo muito na mídia o chamado trisal, quadrisal, e aí tá tendo muitas, não muitas, né? Mas algumas situações assim que as pessoas estão até pleiteando que isso seja válido juridicamente. Muito bem. A poligamia, ela era praticada nos tempos do Antigo Testamento. Isso é verdade. Inclusive por homens tementes a Deus, como os patriarcas Abraão e Jacó, o juiz Gideão e o pai do profeta Samuel, que tinha 2 esposas, Ana e Eucana. Mas isso não quer dizer que a poligamia seja da vontade de Deus. Basta observarmos o texto da criação da mulher, Gênesis 2, porque lá diz que homem e mulher serão uma só carne. E ele não fala em homens e mulher, não fala em mulheres e homem, né? No Antigo Testamento, a poligamia acabou sendo tolerada, não incentivada, não desejada por Deus, pois ela acabou tendo algumas funções, tais como estabelecer alianças políticas entre reis, aumentar a descendência de um homem, e nós sabemos que o mundo estava vazio e era um mundo que precisava ser habitado, crescer e multiplicai-vos, né? Como diz lá o texto de Gênesis 1, 26, 27. E devido à esterilidade feminina. Isso vai acontecer, inclusive, na história dos patriarcas, né? Na história de Abraão, na história de Jacó. Entretanto, Jesus apontou para o casamento monogâmico, lá em Mateus 19. E a Bíblia não escondeu as consequências ruins da poligamia. Os problemas que Abraão vai ter depois que Sara e Agar vão brigar. Os problemas que Jacó terá pelo fato dele ter mais de uma esposa. Por isso que a Bíblia nunca vai incentivar a poligamia. Ela vai registrar que isso existiu, mas ela jamais vai colocar como um desejo, como uma vontade de Deus. 10ª e última questão. Os pecados sexuais são mais graves do que outros pecados? Será que os pecados sexuais são mais graves do que outros pecados? Por vezes nós temos essa impressão, né? E aqui eu nem citei neste vídeo a questão dos relacionamentos homoafetivos, porque isso eu vou deixar para um outro vídeo. Eu nem citei aqui questões de gravidez na adolescência, não abordei tão diretamente o adultério, apesar de ter falado bastante dele.
Mas muitas vezes esses pecados, eles acabam escandalizando mais os cristãos, a igreja, né? E será que esses pecados, eles são mais graves do que outros pecados? Não, não são. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Alguém cair em adultério e alguém falar mal do outro é tão pecado quanto. Ninguém pode se eximir de culpa em relação aos pecados contra o sexto mandamento, mesmo que você não traia a sua esposa, o seu marido, pois nós não pecamos apenas por ações, mas também por omissões, pensamentos e palavras. Mas isso não quer dizer que você não possa ser perdoado. Em Cristo há perdão para todos os pecados, desde que haja arrependimento, que é um pesar de coração, a contrição e a mudança, né? Uma mudança de mentalidade, a pessoa deixar de praticar aquilo que ela praticava e ela ter fé em Jesus. Não importa qual pecado ela tenha cometido contra o sexto mandamento. Se isso existir arrependimento e confiança em Jesus, ela será perdoada. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para vocês. Continuem seguindo o nosso canal, continuem comentando, curtindo, compartilhando e que nós possamos estar juntos na nossa próxima reflexão de questões de apologética. Fique na paz do Senhor e comente, por favor, aí o que você achou deste vídeo e alguma dúvida que você tenha ficado. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Grande abraço, até a próxima.